Quarta-feira, 22 de julho, o Panorama de hoje está começando. Confira agora o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, investimentos em universidades federais pretendem reforçar as áreas de tecnologia, segurança e equipamentos para escolas médicas. Governador Romeu Zema faz uma live para se posicionar sobre os protestos contra a reforma da Previdência em Minas. Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Manhuaçu define novos procedimentos relacionados ao funcionamento do comércio. Você vai ver também como a crise gerada pela pandemia tem aumentado o desemprego no país. Queixas de dores musculares têm sido frequentes durante o período de isolamento social. E ainda, como a meditação pode te ajudar a superar os desafios da pandemia? Você vai ver essas e outras notícias agora no Panorama. O Ministério da Educação anunciou um investimento de 200 milhões nas universidades federais para reforçar as áreas de tecnologia, segurança e equipamentos para escolas médicas. Foi anunciada também uma parceria para incentivar a relação entre as universidades e empresas privadas. Universidades receberão os recursos e terão que prestar contas, através do relatório de cumprimento de objetos, de como a execução estará ocorrendo. São recursos diversos para compras de equipamentos de proteção, outros equipamentos necessários para que esses alunos do 5º e 6º ano possam terminar a sua graduação com toda a prática necessária, mesmo em universidades que não possuem hospitais universitários próprios. A ideia é continuar utilizando a estrutura das universidades, o conhecimento da academia, os pesquisadores, os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para a inovação da indústria, para a geração de conhecimento. Após diversos protestos contra a reforma da Previdência em Minas Gerais, o governador Romeu Zema fez uma live em suas redes sociais para se posicionar sobre o assunto. Durante o seu discurso, Zema fez críticas ao governo passado e afirmou que a reforma é necessária. Em respostas às diversas manifestações contra a reforma, Zema afirmou que todos querem trabalhar menos e ganhar mais. É isso que eu quero em Minas. É um estado que cobre menos, que seja mais eficiente, não um estado que explora o povo para benefício de poucos. Quem é funcionário público está numa situação muito melhor do que os outros 90% da população. Tem estabilidade no emprego, nunca vai ficar desempregado. Quem trabalha no setor privado, vale lembrar aqui, já passou pela reforma da Previdência e tem muito menos direitos do que a reforma que nós estamos propondo para o servidor público. Quem trabalha na iniciativa privada vai aposentar com menos e vai ter de trabalhar mais. E mesmo o funcionário público, com todas essas mudanças, ainda tem um tratamento preferencial. Então, nós temos de fazer justiça no Brasil. O Brasil não pode ser um país com pessoas de duas categorias, os que têm estabilidade, os que sempre estão ganhando e os outros que vivem à margem. Mesmo quando chega um momento igual esse, por incrível que pareça, muitas vezes no setor público ainda há aumento de salário. Eu não concordo com isso. O povo está perdendo emprego, está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia. Isso não pode acontecer. Nós estamos todos no mesmo barco. Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim. Já temos muita diferença. Estabilidade, aposentadorias melhor, será que isso não basta? No último sábado, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Manhuaçu definiu novos procedimentos relacionados ao funcionamento do comércio na cidade. No início desta semana, em uma coletiva de imprensa, o secretário de Fazenda, Claudinei Lopes, falou sobre a abertura parcial do setor a partir de hoje. Vamos seguir a base do Minas Consciente, todo mundo atuando no comércio, fortalecendo o comércio, porque o comércio forte de Manhuaçu, ele é forte porque as pessoas estão aqui. E essa questão da fiscalização, nós vamos mudar o âmbito dessa questão de fiscalização. Nós temos o apoio da Secretaria de Educação com 45 monitoras, estávamos saindo com a fiscalização
E o âmbito nosso de trabalho a partir de hoje vai ser uma conscientização. Conscientização de quê? O uso de máscara, o álcool gel. Nós temos várias empresas que estão abertas hoje, que são empresas essenciais, e elas às vezes não estão usando máscara. O vírus não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. Nós vamos ter que conviver com o vírus. O caratinguense Miguel Correia de Faria, de 64 anos, após testar positivo para infecção pelo novo coronavírus, ficou internado no Cazu por 8 dias. Dificuldades para respirar e falta de apetite são alguns dos sintomas que ele se queixou. Agora, já curado, Miguel recorda os momentos vividos durante o tratamento e, com muito carinho, ele agradece toda a equipe do Hospital Irmã Denise. Fiquei muito triste, chocado. Foi necessário colocar um oxigênio. No 4º para o 5º dia, eu já senti uma melhora muito grande no tratamento, uma sensação já de vitória sobre o Covid, e foi melhorando no decorrer daquele espaço de tempo que ali estava. Um tratamento excepcional, com os médicos muito bons, muito educados, as enfermeiras excelentes, as técnicas de enfermagem, uma maneira maravilhosa de o atendimento, inclusive as pessoas que ali estavam trabalhando na limpeza do ambiente eram super educados. O pessoal era mesmo treinado para tratar com pessoas que estavam naquela situação que eu estava. Essa vitória não foi minha só, foi de todo o corpo médico, de todos que ali estavam junto fazendo aquele trabalho. Eu agradeço muito, muito obrigado, e eu estou curado, graças a Deus, e muito feliz. A crise gerada pela pandemia do coronavírus causa impacto imediato na economia e, por consequência, no setor de empregos. O desemprego avançou no último trimestre no país e agora beira a casa dos 13% em todo o Brasil. O desemprego ficou em 12,9% no trimestre terminado em junho. Segundo o IBGE, 12.700.000 brasileiros estão desempregados atualmente. Neste período, 7.800.000 pessoas deixaram de trabalhar. Só o comércio foi responsável por fechar 2 milhões de vagas, mas o setor informal foi o mais atingido, com 5.800.000 pessoas afetadas. Em igual período de 2019, a taxa de desemprego estava em 12,3%. O único setor que teve aumento na oferta de emprego foi o ligado à administração pública e saúde, que, por causa do combate ao novo coronavírus, cresceu 4,6%, com a oferta de 748 mil vagas. Mas enfim, eu queria acabar esse vídeo rapidamente mostrar esses dados que são importantes, o nível, a profundidade do que a gente está vendo em termos de desemprego, de atividade econômica, queda de arrecadação, queda de consumo, de produção. A gente ainda vai ver mais indicadores assim nas próximas semanas, nos próximos meses. E como isso foi muito rápido, por isso que eu digo, possivelmente a gente possa ter uma depressão. Já assistimos nos Estados Unidos que vai ser ainda mais profunda do que foi a Grande Depressão de 1929. Então, é preciso ter tranquilidade, ter muita calma nessa hora, mas é um cenário que vem se desenhando e que sim preocupa, e por isso que a gente precisa... vamos todos ter que trabalhar mais duro assim que for possível trabalhar e poupar mais, porque essa conta que está se mostrando salgada e vai ser salgada por alguns meses ou por alguns anos. No trimestre até abril de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,6%. Já a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.460 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa a alta de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual
paga aos ocupados somou 206,623 bilhões no trimestre até maio, queda de 2,8% em comparação com o ano anterior. Diante do quadro, muitos especialistas estão aproveitando a ocasião para alertar o cidadão a ficar atento quanto aos procedimentos para se receber o seguro-desemprego. O governo federal disponibilizou um link para os trabalhadores que precisam dar entrada no seguro-desemprego nesse período. No ato do preenchimento das informações, após concluir esse processo, o trabalhador já vai ter a resposta se ele teve o seguro-desemprego deferido, quantas parcelas são, o valor dessas parcelas e a data em que esse dinheiro estará disponível para o saque do trabalhador. Aqueles que tenham conta cadastrada na Caixa Econômica Federal receberão esse dinheiro nas suas contas. Quem não tiver pode se dirigir ao Caixa, na Caixa Econômica, para sacar. E ainda quem tem o cartão cidadão também pode se utilizar do cartão e sacar nas caixas ou nas lotéricas. Nós pedimos que no momento do preenchimento das informações, que os trabalhadores tenham muita atenção nisso, para que não dê nenhuma pendência. Muita atenção nesse preenchimento. Porque se der pendência no sistema, não é liberado automaticamente e então o trabalhador precisa entrar em contato pelo número 158 para solicitar e dar as informações corretas. Apesar do alto índice de desemprego, por causa da pandemia, felizmente o mercado segue contratando. É o que você vai ver agora no quadro Oportunidades. Administrador de marketing com experiência e ensino superior completo na área. Babá com experiência. Balconista de padaria com experiência. Empregado doméstico nos serviços gerais. É necessário ter experiência. Mecânico de motocicletas com experiência. Motorista de ônibus urbano. É necessário ter carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Motorista entregador com disponibilidade para serviço pesado, carteira de habilitação D, experiência e ensino fundamental completo. Operador de empilhadeira, com experiência, carteira de habilitação B e curso de formação. Técnico em laboratório de farmácia, com experiência em manipulação de medicamentos e ensino médio completo. Vendedor externo, com experiência, ensino fundamental completo e carteira de habilitação D. Vendedor externo em Caratinga e região, com experiência em vendas, carteira de habilitação B e carro próprio. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. A pandemia tem trazido uma série de mudanças na rotina, na economia e nas relações humanas. Fatores como o trabalho em casa, o sedentarismo e o estresse dos dias atuais têm um desdobramento direto e doloroso em músculos, articulações e outras estruturas do corpo. Quem nunca sofreu com dores musculares pelo menos uma vez na vida? E nessa pandemia, o que tem de gente se queixando de dores nas costas, no pescoço, nos ombros, daquela sensação mesmo de que está carregando o peso do mundo. E eu fui atrás de respostas e várias pessoas da UFMG, também da Unicamp, da Fiocruz, fizeram um trabalho, uma pesquisa que durante a pandemia, um pequeno período entre final de abril e princípio de maio, e durante essa pesquisa observou-se pessoas com maiores queixas de aumento de dores musculares, principalmente na região lombar, na região torácica, cervical e na região dos ombros. Mas o que será que está acontecendo? Nós mudamos a nossa postura. Dentro de casa, a gente se sente mais à vontade, fica sentado de qualquer maneira, a gente está diferente do que se senta durante o nosso trabalho, a atenção com o paciente, as aulas, a forma
toda como a gente fazia antes, nós relaxamos um pouco. E este relaxamento, nós ficamos numa posição ergonômica diferente. E isto, nos nossos músculos, representa dor, contração, um estímulo muscular que nós não tínhamos antes e que a gente está fazendo agora. Esforços excessivos, alterações posturais, pequenos traumas de repetição ou até mesmo estresse. Sim, o estresse. Vários são os fatores que influenciam no aparecimento das dores, inclusive o sobrepeso e a má postura, por exemplo. Não é somente a postura física, nós temos notado também alteração da postura do comportamento da pessoa. Pessoas com muito mais agressividade, mais tristes, mais deprimidas, que é diferente de tristeza, mais melancólicas, angustiadas e principalmente pensando o que vai ser da minha vida agora, o que eu vou fazer desempregada e ainda com várias contas a pagar. A tensão pelas incertezas do momento e o acúmulo de funções, incluindo os afazeres domésticos, são então fatores que também favorecem o aparecimento das dores. Mas é importante ter em mente que a pandemia vai passar, mas até lá temos que nos reinventar. Todos nós estamos passando por isso. Existe uma ajuda do governo. Vários trabalhos têm sido feitos através da internet. A nossa criatividade e o nosso instinto de sobrevivência falando mais alto e a gente procurando uma forma de sobreviver. E fica para vocês o meu abraço e passando para vocês muita garra e muito incentivo. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Para quinta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com poucas nuvens, sem chuva. A temperatura mínima esperada é de 13 e a máxima de 26 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol durante todo o dia, noite de tempo aberto. A temperatura mínima esperada é de 19 e a máxima de 29 graus. Em Ubaporanga, nesta quinta-feira, o dia de sol e noite também de tempo aberto, ainda sem nuvens. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. Com a mudança na rotina, o isolamento social tem trazido também novos hábitos. De forma individual, as pessoas têm buscado a superação dos desafios durante a pandemia. O autoconhecimento por meio da meditação pode ser um caminho para novas possibilidades. Pamela tem encontrado na meditação o acesso para o autoconhecimento. Atualmente, ela mora nos Estados Unidos e precisou encontrar forças para se equilibrar diante dos desafios. E a transformação começou na pandemia. Diante disso, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembrei que, alguns anos atrás, uma professora minha da faculdade falou assim, você é muito ansiosa, você é muito elétrica, você precisa fazer meditação, faz meditação. Mas eu nunca dei a mínima, sabe? Pra mim, meditação não era uma coisa que iria me ajudar, sabe? Eu falei, ok, eu vou ficar lá. E aí, vai me ajudar em quê? Sabe? Mas eu falo que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E durante essa pandemia, eu descobri uma das melhores coisas, assim, que existem, que pode ajudar o ser humano a se autoconhecer, a se amar, a se respeitar e a se ajudar, por que não, né? Então, falei, vou tentar então meditação. Todo mundo fala que ajuda, né? Vamos tentar, vamos ver se isso daí é pra mim mesmo. Então eu comecei, né, procurando por aplicativos, até que eu encontrei um o qual me fizesse bem, o qual eu me encaixava, sabe? O qual eu encaixava naquilo ali que eu estava precisando. Com tantas mudanças, ela até se pergunta por que não começou a praticar antes. Falo mesmo, eu me arrependo muito de não ter feito isso antes, porque ajuda bastante, ainda mais se você sofre com ansiedade, algum transtorno, algum trauma, algo que tá aí dentro de você que você precisa arrancar, isso ajuda demais. Pamela fala que um dos maiores aprendizados tem sido se conectar plenamente com o momento presente e ela deseja compartilhar isso com mais pessoas.
por ser uma pessoa ansiosa, eu me preocupo demais com amanhã. Ai, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ai, semana que vem, ai, mês que vem, ano que vem. Minha mente já tá lá no ano que vem e eu tô aqui no hoje, no agora. E isso acaba me consumindo, sabe? E eu aprendi meditando, estando ali, eu e eu mesma, tendo ali aquele momento só meu, a compreender que o amanhã a Deus pertence. Pertence a mim, não. Que eu tenho que me preocupar com o hoje, dar o meu melhor, fazer o que estiver ao meu alcance para viver o hoje, o agora, o aqui. Estar presente e ser observador da própria existência abre possibilidades para enxergar o mundo de forma diferente. Em meio à pandemia, o convite é: fique em casa. Meditar é voltar-se para dentro, para o interior, para o centro. E diante de tudo que estamos vivendo numa esfera mundial, pandemia, isolamento social, o convite é: fique em casa. Mas será que essa casa é mesmo só um ambiente físico? Ou podemos mergulhar um pouquinho mais fundo e trazer para o simbólico e perceber que esse corpo e essa mente que habitamos também é nosso lar? E aí, o convite se amplia. Fique em casa. Sim, fique em casa. Fique consigo. Entre em si. Se isso não era um hábito antes, você tem a possibilidade de torná-lo agora. Se isso já era um hábito, você tem a possibilidade de tornar esse lar cada vez mais harmonioso, cada vez mais um lugar gostoso de se estar. Amanda é psicóloga e facilitadora de meditação. Ela fala sobre a relação da nossa mente com o passado, presente e futuro. Foi feita uma pesquisa em Harvard comprovando que 47% do nosso tempo acordado a gente passa divagando no mundo mental dos pensamentos, entre passado e futuro. Só que o corpo fica sempre no presente. E essa dissociação, ela é causa de adoecimento. Então cada vez que eu vou para o passado, pode ser que eu alimente muitas coisas ali que já não fazem mais sentido de ser, fico refazendo cenas, ruminando emoções, e o corpo está no agora. Estou deixando de viver o agora. Ou fico fantasiando um futuro que quando isso passar, quando isso acabar, ok. Quando acontecer, eu vou estar lá presente para viver. Mas e o agora? O agora é onde podemos respirar, é onde podemos sentir o coração pulsar. É, na real, o único momento real onde podemos, de fato, habitar. Para dar o primeiro passo, basta conectar-se com a própria respiração. Você pode se sentar numa postura confortável que te mantenha alerta e ao mesmo tempo relaxado. Para isso, mantenha a coluna ereta, alinhada com o pescoço, ombros e braços relaxados. Se quiser, feche os seus olhos e faça uma contagem enquanto respira. Dê à mente a orientação para simplesmente observar a respiração como acontece. Enquanto inspira, você pode mentalizar 1. Ao expirar, 1. Na próxima respiração, ao inspirar, 2. Ao expirar, 2. E assim até chegar no 9. Quando chegar no 9, você retorna 1. Nesse meio tempo, a mente pode devagar. Passado, futuro, preocupações. E aí você pode simplesmente convidar essa mente a retornar, simplesmente sentindo a respiração e fazendo essa contagem. Se você se perder na contagem, não tem problema algum, você pode retornar ao número 1 sem se julgar. É um treino atencional no começo, depois se torna um estilo de vida que te ancora no agora e que te enche de presença. E por isso, modifica tudo. Começamos a enxergar com mais clareza as coisas todas. Menos pautada nas ilusões da mente, na quantidade de estímulos que recebemos continuamente. Então fica aí o convite para conhecer a si, se habitar nesse período de fique em casa. Sim, fique em casa, fique consigo, no seu corpo e na sua mente, assim, meditativamente. Estamos encerrando mais uma edição do Panorama. Para seguir atualizado com as principais notícias do momento, acesse as nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias do jornal de hoje, além de muitos outros conteúdos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia e até amanhã.